Nós estamos estudando Amós e vamos ver hoje, no que der para ver, Amós capítulo 4. Amós é o profeta menor, está em algum lugar da Bíblia aí. Amós. Poucas coisas para saber para não sofrermos uma disciplina do Senhor. Amós 4. Sim, queria dizer também, relembrar que ontem nós tivemos reunião dos casais. Foi uma boa reunião, muito boa. O nosso irmão Paulo Tezei deu um estudo. Foi um estudo muito bom. Conversei com várias pessoas que foram bem impactadas com o estudo, inclusive eu, minha esposa. Eu acho que vale muito a pena, quando estiver disponível no canal do YouTube, você ouvir esse estudo. Não só casais, não, porque ele abrange muito mais do que assunto de casal. Como lidar com a nossa vida, com a realidade em que nós estamos, sem negar essa realidade, mas quais os propósitos de Deus na realidade que você se encontra hoje. Muito boa mesmo a mensagem. Então, Amós capítulo 4, poucas coisas para saber para nós não sofrermos uma disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor é pesada, tá bom? A disciplina do Senhor, ela produz bons frutos, mas no momento não parece ser agradável, porque ela dói, machuca, faz-nos mudar alguns pensamentos, comportamentos, e eu vou chamar de punição. A punição de Deus contra aqueles que não creem na palavra, ela é severa e ela é também irremediável. Ou seja, se a condenação for pela eternidade, ou seja, alguém morreu sem aceitar a salvação em Cristo, ou quando o Senhor voltar e pessoas finalmente na eternidade não estiverem preparadas para o encontro com Deus, para prestar contas e serem absolvidas de seus pecados em Cristo Jesus, então essas pessoas vão sofrer tormento eterno. E isso traz uma grande preocupação. Já foi falado bastante hoje sobre obra missionária para alcançar pessoas, para fugirem dessa condenação. Para aqueles que já são do Senhor, não há perigo algum. Uma vez que você é salvo, você já está seguro por toda a eternidade. Porém, a disciplina do Senhor, ela ainda existe. O pai ama o filho, mas não quer dizer que ele não disciplina o filho. Em 1 Coríntios capítulo 11 nos fala a respeito de julgarmos a nós mesmos para não sermos julgados com o mundo. Ou seja, se já tem coisas na sua vida que você percebe que precisa de uma mudança, então busque o Senhor, o auxílio dele, e vai mudando na sua vida o que precisa mudar, para que não seja necessária aquela disciplina do Senhor sobre a sua vida. Então isso é um auto-julgamento. Agora, se você passa por esse filtro, ou seja, você não se julgou a si mesmo, Deus pode levantar pessoas para observarem a sua vida e chegar junto, falar com você: olha, está errado, você não acha que você tem que mudar? Não. Se você ainda furar esse bloqueio, tem um grupo de pessoas, talvez tenha uma liderança. Se você é de uma igreja, membro de uma igreja, tem a liderança, tem a igreja. E se você ainda está resistente à disciplina do Senhor através das pessoas, é possível que você seja jogado fora. E aí você recebe a disciplina no mundo, num ambiente que não é nada agradável. Então é muito importante esse tema para todos nós. Então são poucas coisas que você tem que saber para não sofrer a disciplina do Senhor. A primeira delas é que precisamos saber que não podemos levar uma vida sem santidade. Você tem que buscar a santidade na sua vida. Mudança de mente, mudança de comportamento e mudança de atitude.
Você não pode passar ou levar a sua vida sem se aproximar do Senhor, sem tirar as escórias de você. Você sabe que embarcações durante várias viagens, principalmente embarcações marítimas do mar, eles precisam raspar o casco, porque ali junta muitas algas. Eu não sei explicar tecnicamente, mas aquilo não é bom, aquilo atrapalha a embarcação. Talvez tire até velocidade, eu não sei. Precisa raspar. Uma prata é uma coisa bonita enquanto é bonita, depois ela fica feia. Por quê? A prata empretece, então ela precisa de um trabalho de tirar escórias, de tirar e dar brilho para a prata. Então, várias coisas no mundo físico, natural, são necessárias, as manutenções são necessárias, ou necessários os ajustes. Na sua vida também. Sua vida precisa tirar algumas escórias, precisa dar um lustro, um brilho, e nós precisamos nos atentar a isso. Então, coisas que você precisa saber para não receber a disciplina do Senhor. Não dá para viver sem santidade. Outra coisa é saber que algumas, não provações, mas privações, tá? Algumas privações que existem na sua vida, elas servem para chamar a sua atenção. É como se Deus estivesse te dando um chacoalhão. Ei, acorda, presta atenção. Então, privações podem acontecer na nossa vida com a finalidade de purificarmos a nossa vida para o Senhor, para não recebermos a disciplina. E também precisamos saber que um encontro com o Senhor é inevitável. Nós teremos um encontro com o Senhor, tanto aqueles que já aceitaram a salvação, estão livres de qualquer condenação eterna, quanto aqueles que rejeitaram o Senhor e não querem a salvação nele. Ambos vão se encontrar com o Senhor em momentos, em tribunais diferentes, mas vão se encontrar com o Senhor e deverão prestar contas disso. Vamos ver essa primeira parte. Nós não podemos levar uma vida sem santidade. Amós capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que Israel, o reino do norte, estava se rebelando contra o Senhor, e aqui com especialidade as mulheres, tá bom? As mulheres são vacas de Bazã, conforme esse texto. Não é bom falar isso hoje em dia, né? Ainda bem que não é dia 8 de março, não é isso? Tem uma palavra para as mulheres. As mulheres estavam muito cheias de si. E especialmente aqui Deus está falando para essas mulheres que estão desprezando os pobres. Mulher, de modo geral, tem uma hipersensibilidade para com os necessitados. Então as mulheres, de modo geral, elas, por exemplo, em igrejas, quem conduz o trabalho diaconal, quem conduz cesta básica, ou quem vê necessidades e quer ajudar, está sempre envolvida com trabalhos sociais, são as mulheres, né? Ou os maridos das mulheres, né? Mas as mulheres, elas têm essa hipersensibilidade. Inclusive, o apóstolo Paulo fala para Tito a respeito das mulheres que elas não sejam dadas a muito vinho. Em vez de ter mulheres bêbadas, nós precisamos de mulheres que se dediquem às boas obras. Ele fala sobre isso, dedicadas às boas obras. O apóstolo Paulo, quando fala em 1 Timóteo capítulo 5 a respeito das viúvas, ele divide viúvas verdadeiras e viúvas não verdadeiras. Não tem a ver com caráter, tem a ver com a vida delas, no sentido de idade, de prestação
um serviço prestativo à igreja, aos crentes. Então ele fala que, porque tinha muitas viúvas, né? Também o cara 60 anos casava com uma de 15 anos, é lógico que ia ter um monte de viúva. Aí essas viúvas, diferente de hoje, elas não tinham independência financeira. Elas precisavam de ajuda, mas tinha viúvas que não tinham filhos. Tinha viúvas que não tinham ajuda de ninguém. Então a igreja tinha que assumir essas viúvas. E o apóstolo Paulo, então, ele tem que fazer uma triagem, porque eram muitas. Ele fala nas igrejas, olha, viúva não seja contada como viúva, claro que outras são também, mas viúvas verdadeiras, no sentido de seleção, para qualificação para a igreja ajudar. Não sejam contadas aquelas que tenham menos de 60 anos. Então só viúvas a partir de 60 anos. Essas viúvas têm que ter um histórico de ter criado filhos. Elas têm que ter um histórico de serem piedosas nas boas obras, de terem lavado os pés aos santos, que era costume, né? Entrava na casa, pé empoeirado, então servos da casa lavavam os pés, ou se você não tinha servo, você mesmo lavava os pés do seu visitante. Então elas tinham que ter recebido obreiros de Deus na casa dela, como os irmãos falaram sobre o privilégio de receber obreiros, servi-los, elas lavavam os pés. Então essas mulheres eram contadas para entrar no compromisso de viuvez perpétua, tipo, não vou me casar. E aí a igreja então investia nessas. Não ficava bem uma viúva mais jovem, a igreja sustentando, de repente ela estava com um namoradinho aqui, namoradinho ali, então a igreja queria usar bem seu dinheiro. Então as mulheres são conhecidas assim, as mulheres piedosas. Porém essas mulheres de Israel, elas estavam agindo dessa maneira. Versículo 1, alguém pode ler? Amós 4, 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vossos maridos, dai cá e bebamos. Ou seja, eram mulheres não piedosas, eram mulheres que estavam vivendo como no capítulo 2, versículo 8. Bebem o vinho dos que foram multados, ou seja, aqueles juízes perversos, eles estavam tirando o dinheiro dos pobres, multando, e esse dinheiro estava servindo para as pessoas, as mulheres ricas, seus maridos dando dinheiro para elas beberem vinho, fazerem festas com o dinheiro da miséria dos pobres. Então são vacas de Bazã. Vacas de Bazã, embora pareça pejorativo, vacas de Bazã, aqui lógico vai ser pejorativo porque ele está dando uma bronca, né? Mas vaca de Bazã quer dizer, vocês são esplendorosas, vocês são maravilhosas, porque vocês são ricas, vocês são saudáveis. Bazã era o outro lado do Jordão, onde o campo era verdejante. E as 2,5 tribos de Israel gostaram dali por causa disso. Então, essa região, as vacas de Bazã eram vacas muito bem sustentadas. Então, essas mulheres, comparadas aqui como vacas de Bazã, são ricas, são afortunadas, e de repente vocês estão arrancando dos pobres e falando para os seus maridos, daqui o dinheiro que você tirou da multa desses infelizes, e eu quero fazer uma festa aqui com as minhas amigas, minhas outras vacas aqui. Oh, desculpa. Versículo 2, o desprezo da santidade. Aí tem uma disciplina iminente. Versículo 2. Senhor soberano jurou por sua santidade, chegará o dia em que serão levados com ganchos no nariz, até a última de vocês será arrastada por um peixe no anzol. Opa, aqui a imagem já não é bonita não. As vacas de Bazã serão levadas com anzol no nariz, não é?
Tinha fazendas que eu vi no Mato Grosso do Sul que as vacas já tinham uma argola no nariz. Não era para enfiar uma argola, já tem argola, porque algumas são rebeldes mesmo, então aquela argola já ajuda, né? Porque é só colocar lá alguma coisa e já vem puxando como um cachorrinho, né? Então essas mulheres, elas estão todas orgulhosas assim, e fazendo festas às custas da opressão, e Deus está dizendo: vocês serão levadas com anzóis, com ganchos, e com peixe também, fisgadas, vão ser levadas até a Assíria, que vai levá-las em cativeiro. Então, por que isso? Porque desprezaram a santidade do Senhor. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Aqui, jurar no texto original falou Deus 7 vezes. Porque quando eles iam jurar, é como as palavras deles, vou falar 7 vezes, isso quer dizer palavra de honra, juramento. Então Deus fala completamente, Ele jura, isso vai acontecer com essas mulheres. Versículo 3. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Armon, diz o Senhor. Vão passar pelo Hermon, né? A região de Hermon, né? Armon, né? Estava variação. Eles iam passar por essa cidade indo para o norte, que era a Síria. Vocês vão lá de fileirinha, uma atrás da outra. Sabe quem que vai olhar, né? Os pobres. Porque os pobres iam ficar na terra e elas iam ser levadas, os ricos iam ser levados para o cativeiro. Então, poucas coisas que você precisa saber a respeito de não receber a disciplina do Senhor. Não despreze os aflitos, não despreze os desfavorecidos, não despreze a palavra do Senhor. Esse orgulho vai te levar num anzol para algum cativeiro que Deus pode te colocar. Precisamos saber também sobre privações. Deus nos manda privações. O que são privações? Privações é não ter alguma coisa. Então, às vezes você não tem algumas coisas. E tudo bem, todo mundo aqui tem alguma privação, né? Às vezes você não tem farinha láctea, ovo maltine. O que é isso? Às vezes você não tem. Eu tenho um chocolate que eu queria experimentar, mas eu nunca tive coragem de comprar. É um tal de Milka. Eu estou com vontade só por causa do preço dele. Eu falei: o que esse chocolate tem para custar esse valor, né? Mas então, quem sabe você está com privação de Toblerone. Isso não é privação, gente. Isso aí não é privação. Privação é outra coisa. Privação são as coisas básicas que começam a faltar para você. Então Deus às vezes pode nos colocar em situações de privação. E essas privações, elas fazem muito mal para a nossa alma, porque a gente começa a ficar frustrado. Mas essas frustrações, essas privações, elas são instrumento de Deus para trabalhar nas nossas vidas. Como que Deus batendo na porta do nosso coração. Ei, tem alguém em casa? Acorda. Você não está me ouvindo, você não está prestando atenção na minha palavra. Então vamos ver, eles vão ser privados aqui do bom gosto da adoração. Veja o versículo 4, alguém pode ler? Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. É ironia, tá bom? Vamos lá, vamos para Betel, porque Betel é onde tinha o altar lá de Jeroboão, que inclusive foi destruído, né? Mas vão lá para Betel, é um lugar de idolatria. Vão para Gilgal, vão para esses lugares, levem seus sacrifícios aos seus deuses.
Vão lá de 3 em 3 dias. 3 em 3 dias é 3 em 3 anos, tá bom? É que cada ano eles tinham os dias de sacrifício. Então, vão lá um ano, vão lá outro. Aí vocês têm 3 dias de adoração por ano nesses lugares. E levam lá as suas ofertas, seus dízimos, para os seus deuses. Então Deus está ironizando a vida deles, né? Veja aqui o versículo 5 também. Alguém pode ler? Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão. Entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer. Diz o Senhor soberano. Desculpa. Vão lá e fazem isso que vocês gostam. Vocês são idólatras mesmo. Vocês não podem ver um ídolo que vocês já estão se ajoelhando diante deles. Vão lá, entregam suas ofertas. Olha como não é oferta para Deus. Oferecer sacrifícios de louvores do que é levedado. Lógico que isso não é de Deus. Por quê? Para Deus tem que ser sem fermento. Sem fermento. Os sacrifícios do Antigo Testamento para Deus eram sempre sem fermento. Mas para os ídolos não, eles levavam com fermentos. Vão lá levar seu sacrifício para eles. É isso que vocês gostam? Então, vamos fazer o que vocês gostam. Ontem um pregador falou a respeito disso. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes nós gostamos muito de uma coisa, mas não é o plano de Deus para a sua vida. Então Deus está ironizando e falando para eles: vão lá servir aos seus deuses. Então eles vão ser privados dessa adoração maligna que eles tanto gostam. Privados de alimentos, versículo 6, alguém pode ler? Eu mesmo vos dei dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugarejos, mas não voltastes a mim, oráculo de Yahvé. Notaram por que Deus pode colocar privações nas nossas vidas? Para nós nos voltarmos ao Senhor, para nós nos arrependermos. E aqui Deus fez isso, contudo vocês não se converteram a mim. Não está adiantando nada. Eu coloco privação para vocês, mas vocês não voltam para mim. Só rapidamente aqui para os mais velhos relembrarem e para os mais novos saberem que existiu essa loucura no Brasil um dia. Começaram a ensinar sobre dente de ouro. Dente de ouro era assim: a promessa de Deus na sua vida que você vai prosperar e vai ficar rico é o dia que você acordar, abrir a boca lá em frente ao espelho e notar que a sua obturação, todo mundo tem obturação, né? Senão você não estaria aqui, estaria gemendo ou banguela, né? Todo mundo tem obturação. A sua obturação, que é platinada, ela vai ficar dourada, vai virar ouro. Durante a noite Deus vai transformar a sua obturação em ouro. Por quê? Aí você vai abrir o bocão lá em frente ao espelho e fala: eu vou ficar rico, Deus me abençoou com dente de ouro. Começou isso daí em Goiás, se expandiu para todo canto e era o tal do dente de ouro. O que tinha de dentista mudando o platinado por dourado, porque aí entra outra coisa, o cara não recebeu, mas ele precisa mostrar que recebeu, né? Aí ele mostrava para o outro lá: ó, aqui ó, ó, Deus te abençoou. Deus pode te abençoar também, é tal dentista, viu? Ele não ia falar que era dentista, né? Deus o abençoou. Joãozinho, você lembra disso? Se eu for uma palavra tão antiga, obturação, deve ser dessa época. Restauração, né? Restauração. Agora eu lembro desse momento. Agora você lembra. Jonas, você lembra? Sou tão velho. Então alguns lembram. João Tonini, você lembra? Lembra. Isso aí foi uma farsa, tá? Inclusive o primeiro caso foi num terreiro de Umbanda que começou isso. Foi uma farsa. E eles usaram esse versículo aqui, tá? Esse versículo. Vos deixei de dentes limpos. Aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, dente limpo, além de limpo, a restauração
platina para ouro. Gente, isso aqui não é prosperidade, é pelo contrário. Eu vou deixar o dente de vocês limpos. Ou seja, não tem coisa melhor do que aquele monte de fiapo enfiado no dente. Fiapo de manga, não é? Ou vocês comem manga com a faca? Vocês não sabem comer manga, não, gente? Você tem que lambuzar a bochecha. Você tem que ter fiapo no dente. Isso que é chupar manga, né? Lá em casa o caroço fica para mim, com um pouquinho de carne em volta, né, da manga. Mas vocês vão ficar com os dentes limpos, porque não tem o que colocar na boca, então o dente vai ficar limpo. Deus fala isso também em Provérbios, sobre pessoas que têm currais limpos. Já pensou que lindo? Hein, seu Zé de Paulo? Limpinho, cheirosinho. Sem deles. Tá, não vale nada então. Curral tem que ter aquele cheiro gostoso. Quando você passa lá, tem aquele cheiro mesmo, né, de curral. Porque isso quer dizer o quê? Prosperidade. Então Deus fala a respeito disso. Tem vantagem nenhuma ter um curral limpo. Tem vantagem nenhuma ter um dente limpo também, sem comida. Mas é assim que eu vou fazer com vocês. Por quê? Falta de pão em todos os lugares. Porque vocês não se... quer dizer, eu fiz isso e vocês não se converteram. Privados de chuva, não vai ter chuva, versículo 7. Além disso, retiro de vós a chuva, 3 meses ainda antes da seca. É fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Não vai ter chuva, a época de chuva vai ter um pingadinho aqui, outro ali e tal, mas não vai ter chuva para vocês, privação de chuva. Esse foi o 7, versículo 8 agora, privados de água potável, água para beber, né? Versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Vou colocar sede em vocês, para ver se vocês se voltam para mim, se arrependem, mas vocês não se voltaram para mim. Povinho obstinado, não é? Versículo 9, privados do fruto da terra. Claro, não tem chuva, tem água, também não vai ter fruto na terra. Versículo 9. Muitas vezes castiguei o seu jardim e as suas vinhas. Castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram a sua figueira e a sua oliveira. E mesmo assim, você não voltaram para mim, declara o Senhor. Não se voltaram para o Senhor, não se arrependeram. Deus mandou parar a chuva, acabou os nutrientes para as plantas. Algumas plantas estavam queimadas, talvez alguma versão aí, crestamento, quer dizer, queimadas do sol. Outras com ferrugem, sabe a ferrugem de alface? Tem muita ferrugem, né? Então, plantas enferrujadas, ou seja, não dá para, vocês não vão ter alimento de qualidade, não vão ter alimento bom. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Privados de paz, vai faltar paz para vocês. Quer dizer, Deus atacou em todas as frentes, os cercou de tudo. Mexeu com a saúde, mexeu com a alimentação, mexeu com tudo. E mexeu inclusive com a paz. Versículo 10. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Igual no Egito, com as pragas, só que agora o povo de Israel não está sendo protegido. O povo de Israel está sofrendo essas pestes, essas pragas. Deixei cadáveres espalhados pelo chão, aquele mau cheiro subindo nas suas narinas, mas vocês não se converteram, vocês não pediram misericórdia a Deus, vocês nem quiseram saber de Deus. E vamos encerrar com o versículo 11. E aqui é sério, claro, tudo aqui foi sério, né? Mas agora eles são privados da misericórdia de Deus.
Se Deus tirar a misericórdia dele de sobre a sua vida, você morre. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Lamentações, alguma coisa. Acho que é 3, 20, 22, né? A cada manhã Deus renova as suas misericórdias. Versículo 11. Eu feri vocês com terremotos e incêndios. Devastei vocês como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês eram como um tição aceso, resgatado do fogo, mas nunca olharam na minha direção. Continuaram me ignorando. É o decreto do Eterno. Deus fez como Sodoma e Gomorra. Deus queima esse pessoal, tira como um tição tirado do fogo, né? Aquela brasa, mas eles não se converteram. E isso vai acontecer outra vez. Isso vai acontecer um dia, não só com Israel, mas isso vai acontecer em nível mundial. Um dia vai ter um período nessa terra chamada tribulação. E olha como que as pessoas vão se comportar, mesmo Deus trazendo todo fogo, todo sofrimento. Vamos ver se as pessoas se arrependerão. Apocalipse 16:8 e Apocalipse 9:20. Vamos nessa ordem mesmo. Apocalipse 16:8. Alguém pode ler? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O sol vai esquentar tanto para eles que vai fazer bolhas, eles vão se queimar com aquilo. E o que acontece? Versículo 9, todo mundo se arrepende, né? Versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É assim, no inferno, no lago de fogo, não vai ter um monte de gente piedosa pedindo clemência, por favor, me tire desse lugar, ó Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Não! É a eternidade, um monte de gente blasfemando contra Deus. E também, a outra referência, né? Qual foi que eu falei? 9. Apocalipse 9:20. Aqui eles vão receber como que picadas de escorpião por 5 meses. E Deus não vai permitir. Será que eu estou falando certo? Deus não vai permitir que eles sejam mortos. Eles vão pedir a morte, mas não vão morrer. Vão sofrer naquele período como demonstração do que vai ser na eternidade. E no versículo 20, como que eles se comportarão mediante a tanto sofrimento? 20, alguém pode ler? Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Quer dizer, as pessoas confiam nos seus ídolos, que não pode fazer absolutamente nada, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, boca, mas não falam. É um pedaço de alguma coisa que se cair pode quebrar. Mas mesmo assim, diante de Deus, eles preferem ficar com seus ídolos. E o versículo 21, a gente encerra com esse. Apocalipse 9:21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, o ser humano é bem rebelde contra Deus. Infelizmente, até alguns crentes se tornam rebeldes diante da disciplina do Senhor. Mas nós estamos aqui falando as poucas coisas que você precisa saber para não cair na disciplina do Senhor. E uma delas nós estudamos agora. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você mantenha a piedade, a santificação diante do Senhor. Tá bem? Vamos orar.
Senhor, agradecemos porque na Tua palavra somos fartamente advertidos contra a idolatria, a rebeldia, tudo aquilo que não Te agrada, a opressão, a injustiça. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a andar conforme o Senhor quer. Se existe algum irmão, a Deus, num caminho de disciplina, peço a Deus que ele consiga sair desse caminho imediatamente. Usa as nossas vidas. E como certamente tem muitos incrédulos que estão zombando dessas verdades, que o Senhor também os advirta através de irmãos em Cristo e várias situações. Oramos em nome de Jesus. Amém.